Segundo o site Contas Abertas, com os 6 bilhões desviados da Petrobras por corrupção, seria possível construir cerca de 1.700 escolas e aproximadamente 3.000 unidades de pronto atendimento de saúde. Já com os 116 milhões utilizados para fazer as precárias e superfaturadas ciclofaixas da cidade de São Paulo, a prefeitura poderia construir cerca de 25 creches, usando o cálculo da prefeitura, que informou ter liberado 88 milhões para construir 19 creches. E o metrô de São Paulo? Tem estação que começou a ser construída há 11 anos e até agora não está pronta. Mas, em compensação, o custo da obra dobrou. Sem falar do tão aclamado legado da Copa, que boa parte dos projetos nem saiu do papel. Em Pernambuco, a previsão era de 529 milhões em 4 grandes obras, mas apenas uma ficou pronta. Em Brasília, 30 milhões chegaram a ser investidos no VLT. Porém, o governo do Distrito Federal disse que a obra não é mais prioridade. E este investimento? Pergunto, e este investimento deve ter ido parar no bolso de algum corrupto, certamente. Para encobrir tantos desvios, desfalques e o uso inapropriado do dinheiro público, os governantes repassam a culpa para a inflação e aproveitam para aumentar impostos e taxas. Tudo aumentou para tapar o rombo da corrupção. Nem a fezinha das loterias escapou. Com a justificativa de ajudar a cumprir a meta de superávit primário, as loterias da Caixa tiveram um aumento médio de 38,91% nos bilhetes. Abro uma ressalva, inclusive, para dizer que é oportuna uma investigação na Caixa Econômica Federal. Como é, gente? Vamos investigar? E quem vai pagar a conta da improbidade administrativa? Nós, trabalhadores, que não temos como superfaturar nosso trabalho suado e honesto, que não cobramos e nem aceitamos propina. Mas feliz daquele que ainda tem emprego para bancar a bandalheira dos políticos corruptos, porque até o índice de desemprego aumentou assustadoramente. Vamos aproveitar o ensejo da votação de leis mais severas para crimes cometidos por menores infratores e aumentar também as penas para os maiores infratores desse país, os corruptos. Vamos encaixar o governo federal no rol dos corruptos e criminosos face ao aumento excessivo das contas públicas? Que tal? Corrupção deve ser crime hediondo. Não faz sentido consentirmos que o cidadão seja usurpado e abra mão da sua dignidade em detrimento desses criminosos. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país. Caro telespectador, você sabe perfeitamente que este é um programa de informação verdadeira e não simpático à evolução comunista no país. Não medimos esforços para conversarmos com pessoas que acreditam na harmonia da sociedade brasileira. Desta maneira, hoje, vamos conversar com o jovem deputado Eduardo Bolsonaro,
que foi policial federal e serviu como agente de segurança pública na fronteira do Brasil com a Bolívia, no Aeroporto Internacional de Guarulhos e na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Eleito pela primeira vez deputado federal pelo Estado de São Paulo, com 82.224 votos. Membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Membro da comissão que disciplina as normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de armas de fogo e munições. Suplente da comissão especial destinada a elaborar proposta de lei orgânica da segurança pública do Brasil e outras comissões também. Seja bem-vindo, Eduardo Bolsonaro. É uma grande honra para nós você estar aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Tá ok. Eu agradeço a oportunidade e sempre que for convidado, espero comparecer aqui para esse bate-papo, para esclarecer a população sobre o que de fato ocorre no Congresso Nacional. Olha, Bolsonaro, eu vou ser muito sincero a você e vou me dirigir ao telespectador também. Você é uma pessoa altamente importante para o nosso país. Você é jovem, você é inteligente, você é brasileiro e você é um homem que luta pelo Estado Democrático de Direito. Então, você é muito importante. Por favor, siga com essa sua cabeça maravilhosa que você está fazendo bem para o Brasil e para a sociedade que está nos assistindo. Eu digo isso com muita alegria e com muita ênfase, porque o nosso Brasil precisa de homens como você. Eu agradeço, senhor Laércio. E pode ter certeza, eu tenho um excelente professor na Câmara dos Deputados, que com certeza eu vou seguir os passos dele. E eu sei quem é, seu pai, Jair Bolsonaro. Inclusive seus irmãos, Carlos e Flávio, que são atuantes do Rio de Janeiro. Mas eu pergunto, por que você se candidatou por São Paulo? Na verdade, foi uma obra do destino. Eu, quando entrei na Polícia Federal, minha primeira lotação foi no estado de Rondônia, na fronteira com a Bolívia, cidade de Guajará-Mirim. Ali eu iniciei minha carreira na Polícia Federal e depois fui removido para o estado de São Paulo. Após do aeroporto de Guarulhos, também servi na Superintendência, na capital, na Lapa. E então eu estava com domicílio eleitoral minha vida toda em São Paulo. Então, coincidentemente, vieram as eleições e eu busquei o meu pai, perguntando a ele se ele não me apoiaria numa candidatura em São Paulo. Porque vendo que os rumos que o país está tomando, eu vejo que o Brasil caminha na contramão da evolução do mundo. E eu espero contribuir um pouco mais com isso, porque a política, hoje em dia, para você entrar na política, é muito difícil. A gente costuma dizer que ou se tem muito nome, ou se tem dinheiro, porque para se fazer conhecido. Eu, graças a Deus, tenho o sobrenome Bolsonaro, um trabalho desde 1988 na política do meu pai, claro, Jair Bolsonaro, e graças a Deus eu consegui ser eleito pelo estado de São Paulo e espero conseguir honrar todos esses votos recebidos. E nós é que estamos honrados, viu? Porque nós gostamos muito de você e sabemos o que você faz lá na Câmara dos Deputados. Bem, eu vou continuar com as perguntas porque tenho certeza absoluta que o telespectador quer conhecer muito mais, não é, sobre a sua vida. Você trabalhou na Polícia Federal, não é? Muito bem. Vamos esclarecer uma dúvida. A Polícia Federal está livre de investigação ou ela é comandada pelo Lula e pela Dilma Rousseff? Na verdade, a Polícia Federal ela é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, cujo ministro é José Eduardo Cardoso. Eu acho que aí a gente já pode encurtar boa parte do assunto que teríamos. Obviamente, a Polícia Federal ainda consegue fazer um bom trabalho independente e, às vezes, chega às portas do governo, como, por exemplo, ocorre atualmente com a Operação Lava Jato, com o apoio também do Ministério Público e não podemos deixar de falar, logicamente, no juiz Sérgio Moro. Estão fazendo um excelentíssimo trabalho. O juiz Sérgio Moro ele tem tomado total cuidado para que as provas não sejam anuladas, como já ocorreu em outras operações da Polícia Federal. E assim esperamos que ele consiga levar mais adiante essa investigação que, logicamente, acabará por vincular Lula e Dilma. Você acha que eles serão vinculados à Operação Lava Jato? Eu acredito que sim. O Alberto Youssef já não deixa muitas dúvidas com relação a isso. É preciso ser muito ingênuo para não crer nesses fatos. Por exemplo, Dilma foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras, passou pela Casa Civil, atualmente presidente, que nomeia a presidente da Petrobras. Como é que pode ter ali um rombo, um vazamento de 88 bilhões de reais
sem ela saber nada. E mais um fato, ela estava postergando a saída de Graça Foster da Petrobras. Para quê? Para que Graça Foster fizesse a limpeza do local do crime. E assim foi feito, tanto que agora vem à tona diversos áudios e instrumentos de gravação das audiências, das atas das reuniões da Petrobras, que foram destruídas. Será por quê? Meu Deus do céu, foram destruídas essas atas? Sim, sim. Que coisa. São provas que, coincidentemente, não existem mais e que poderiam servir para incriminar agentes do governo. Sim, mas não há um sistema especial pela perícia para recuperar tudo isso? Doutora, eu já não sei. Aí é preciso conversar mais especificamente com os peritos do caso. Esperemos que isso aconteça, né? Sim, sim. Bom, você falou sobre Sérgio Moro. Muito bem. Eu queria agora informar você, porque o nosso telespectador já sabe. Nós aqui em São Paulo fundamos uma associação. A associação chama-se AJA. Sim. Associação de Juízes Anticorrupção. E isso se deve ao esforço de um nosso colega, o desembargador Carlos Henrique Abramo, também pensa da mesma maneira que nós, e ele então se esforçou para isso. Qual é o objetivo? O objetivo é a Associação de Juízes Anticorrupção, que simplesmente é uma entidade civil sem fins lucrativos, destinada a velar nos limites da extensão do território nacional por toda e qualquer denúncia que contiver no seu fundamento atos que atentem contra a probidade, moralidade, impessoalidade, ética, proteção ao patrimônio público, em razão da circunstância de tais fatos, contratos administrativos, parcerias público-privadas, consórcios também administrativos e etc. Vai por aí. Então veja, essa é a nossa intenção. Já foi fundada. Agora nós vamos dar uma sequência para que ela tenha uma vida própria dentro do país. O que você acha? Eu acho que qualquer iniciativa contra a corrupção é muito bem-vinda, ainda mais formada por juízes e desembargadores que têm um peso ainda maior, pois são operadores e conhecedores do direito. Sabem ali os caminhos que podem levar a uma punição e é o que está faltando no Brasil. Essa falta de punição no Brasil é o que dá margem para que cada vez mais crimes ocorram. Então, com certeza, é muito bem-vinda. Eu tomei conhecimento há pouco tempo desta associação e parabenizo toda ela, aqui dando os parabéns ao senhor, Dr. Laércio. Eu também, com muita honra, faço parte dessa associação. Bem, Eduardo Bolsonaro, lideranças da oposição foram à Procuradoria-Geral da República protocolar uma representação contra a presidente Dilma Rousseff por prática de crimes contra as finanças públicas, as chamadas pedaladas fiscais. Mas o Tribunal de Contas da União adiou por 30 dias a análise das contas do governo federal relativas a 2014. Ainda existe alguma possibilidade de tirar a presidente Dilma Rousseff do governo federal por estas circunstâncias? Eu li há pouco tempo nos jornais que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, levaria a matéria para ser apreciada no plenário, pois salvo engano, a AGU, né, o TCU, é um órgão consultivo. Sim. Então, na verdade, essa matéria, ele auxilia o Congresso Nacional. Então eu espero que em breve o Eduardo Cunha leve essa questão das pedaladas fiscais, que na verdade é uma enganação do povo brasileiro, para dentro do Congresso, para que lá a gente discuta essa responsabilidade de Dilma Rousseff e, no meu entendimento, seja levado adiante um processo de impeachment. Porque o que não faltam são pedidos de impeachment chegando à Câmara dos Deputados. Cabe ao Eduardo Cunha colocá-los para os deputados apreciarem. E aí sim, o senhor eleitor, o senhor cidadão que paga os seus tributos, vai saber como é que o seu deputado se comporta na Câmara, se ele é conveniente com todos esses escândalos de corrupção ou se ele quer dar um basta nisso, tirando do poder a 01 de todo esse esquema chamada Dilma Rousseff. Gostei da 01. A 01. Mas também tem o 02, hein? Tem. Tem o 02. Tem algumas centenas desses zeros aí. E ele não está tão oculto assim, não. Não. Ele está presente, não é? Presente. Bem, vamos seguir adiante. O seu pai, Jair Bolsonaro, aprovou recentemente Foi uma emenda à reforma política. Uma emenda à reforma política, sim, muito bem, que prevê a emissão de recibos junto ao voto nas urnas eletrônicas. No Brasil, as urnas eletrônicas podem ser consideradas fraudulentas? Excelente, doutor Laércio.
As urnas eletrônicas no Brasil, elas são exatamente as mesmas desde 1996. Nós tivemos a oportunidade de levar a uma das comissões, uma das audiências, né, da Comissão da Reforma Política, um dos idealizadores, um dos técnicos que fez a urna eletrônica nesse período. E a tecnologia é exatamente a mesma. Eles nos disseram o seguinte, que até se por erro uma urna eletrônica der um tilt nela e programar ali 500 votos para um único candidato, a gente não tem como saber se isso aí foi um erro da urna ou se de fato 500 pessoas votaram naquele candidato. Sim. Porque não há uma forma de auditá-la, não há uma forma de fazer o caminho reverso. Sim. São as chamadas urnas de primeira geração. O mundo já está na urna de terceira geração, como é o caso de Israel. E aí é que vem a emenda do deputado Jair Bolsonaro, que prevê o voto impresso junto com o eletrônico. O voto eletrônico vai continuar existindo, só que ao lado haverá o voto impresso. E o eleitor, ao ver impresso ali no papel o número que ele digitou na urna, ele aperta o confirma e esse papel cai diretamente numa urna de lona. Sim. O eleitor não tem qualquer contato com o papel, não leva nada disso para casa, não vai haver como saber em quem esse eleitor votou. Agora, vai sim haver a possibilidade de uma recontagem dos votos, para nós sabermos se de fato aquela eleição eletrônica seguiu a vontade do povo. Porque eu entendo o seguinte, indo às ruas, uma das maiores reclamações que nós temos com relação às eleições é exatamente na urna eletrônica. Eu digo que a esmagadora maioria dos brasileiros não confia na urna. E é um excelente passo que damos para a consolidação da nossa democracia. É verdade. Inclusive, nós temos conversado aqui com inúmeras pessoas e elas refletem exatamente essa posição. Ninguém confia nas urnas eletrônicas. É notório. Eu quero, inclusive, estender um pouco mais essa parte das urnas eletrônicas, inclusive ir diretamente ao resultado das eleições, agora que nós tivemos nesse outubro próximo passado. Você se lembra, você é eleitor, você é jovem, mas você já votou em outras eleições, não é verdade? E como é que foi o acompanhamento daquelas eleições? 5 horas, terminava, e aí começavam a abrir as urnas, não é, em determinados locais, aqui no estado de São Paulo, e no Rio de Janeiro, etc, etc, etc. Muito bem. E aí nós íamos acompanhando, urna por urna. Os números iam crescendo ou diminuindo em relação aos candidatos. Não é verdade? Muito bem. Desta vez, surpreendentemente, 8 horas e 12 minutos da noite, nós tivemos a demonstração de quem estava na frente e de quem, naturalmente, ia ganhar as eleições por uma margem muito pequena. Surpreendentemente, às 8 horas e 12 minutos. Já 98% da apuração das urnas, faltando 2 ou 3%, não me recordo bem nesse particular, mas eu me recordo exatamente quando a Rede Globo anunciou o resultado já com a Dilma Rousseff na frente. O que você acha disso? Eu acredito que um sistema de apuração às portas fechadas, como foram as últimas eleições presidenciais, padecem muito da lisura, falta muita credibilidade, transparência, e é isso que a gente quer melhorar. Não pode o TSE analisar o futuro do país, uma eleição presidencial, às portas fechadas. Numa democracia, o povo tem o direito de acompanhar essa eleição. Sim. E essa é uma crítica muito forte também Sim. que recebemos do sistema eleitoral. Recebemos, digo, o TSE recebeu. Claro, é claro. Então, eu espero que você, deputado, com essa jovialidade e a mente aberta no sentido, numa direção boa que você tem, eu espero que você nos dê este prazer de um dia retornarmos à democracia. Eu digo a democracia porque tenho a impressão que nós não estamos num Estado democrático de direito, não. Eu tenho essa impressão, não sei qual é a sua, mas a minha eu já coloquei. Concordo também. Na verdade, democracia não é apenas votar. Claro. É ser ouvido, é ter o seu presidente representando os anseios do povo. E como vemos, a presidente Dilma Rousseff não liga para o povo. Aliás, o governo do PT, um exemplo recente foi referendo de 2005 com relação ao desarmamento. Sim. A campanha do desarmamento foi falida.
Na verdade, quem ganhou foi a população brasileira, que disse que o Brasil, sim, deve comercializar armas de fogo e, sim, o cidadão tem o direito de ter uma arma de fogo em casa. O governo desrespeitou isso, passou por cima da vontade do povo e hoje em dia vemos aí o Estatuto do Desarmamento cada vez mais sendo incrementados com medidas desarmamentistas. Tanto que recentemente, no Diário Oficial da União, o ministro da Justiça convocou, dentre os órgãos de segurança subordinados à CIR, também as ONGs desarmamentistas Sou da Paz e Desarma Brasil. Para quê? Para que façam um grupo de trabalho voltado a restringir ainda mais o cidadão de ter uma arma de fogo em casa. Eu concordo com você. Exatamente. No primeiro mundo, todos têm o direito de defesa. E a defesa é ter uma arma em casa, não é? E saber manuseá-la. Saber administrar aquela arma. Todos têm esse direito e também obrigatoriamente tem que conquistar esta habilidade, em decorrência dessa situação. Bem, eu agora vou fazer uma colocação para você bastante preocupante. Bastante preocupante. E tenho certeza absoluta que o telespectador, acompanhando esta série de absurdos que estão acontecendo no Brasil, agora nós vamos viajar um pouquinho, vamos até a Venezuela. Os senadores brasileiros Aécio Neves, Ronaldo Caiado e Aloysio Nunes viajaram à Venezuela para pedir libertação de presos políticos e foram hostilizados. O que você achou dessa atitude? Eu fiquei impressionado, na verdade não surpreso, com a resposta da presidente da República, que disse o seguinte: a oposição foi à Venezuela para provocá-los. Ou seja, ela apenas externa que democracia é aquilo que interessa a si. Se for opinião contrária, tem mais é que ser ripada do mundo. Então, na verdade, é um sistema que não é democrático. Sabemos da situação da Venezuela, que cada vez se aprofunda mais no comunismo e cada vez mais piora a sua situação econômica, como em todos os países comunistas. Vá a um desses países e veja, não deu certo em lugar nenhum no mundo. Como que isso vai ser bom aqui no Brasil? Na Venezuela, atualmente as pessoas se matam por um pedaço de frango. Será que é isso que a gente quer trazer aqui para o Brasil? Eu acredito que os senadores são autoridades, representam o Brasil e merecem respeito. Mais do que nunca, a gente precisa repudiar esse ato ocorrido recentemente na Venezuela. Independente de serem senadores de oposição ou simpáticos ao governo, são senadores brasileiros, estão na Venezuela em missão oficial. Nada mais justo do que a gente criticar e repudiar esse tipo de atitude. Eu acho que você tem toda a razão, eu concordo, e é assim que tem que ser. Lamentavelmente, os nossos senadores, eles foram repudiados, como você diz, os expulsaram de qualquer tipo de pedido em decorrência a um ato humano, porque aí não é uma questão política mais. É um ato de humanidade, só isto, mais nada. É um ato de humanidade. Esse ato de humanidade foi cesseado, lamentavelmente. Bem, eu tenho mais algumas perguntas a fazer, tenho uma pergunta muito importante a fazer, mas eu vou agora chamar um pequeno intervalo para que depois, então, a gente retorne e converse um pouquinho mais sobre esse assunto que eu estou adorando. E tenho certeza que o telespectador também está adorando. Tá bom? Você aguarde que logo, logo retornaremos. Pensou em viagem? Pensou Hebron Turismo. Escolha o seu destino, faça suas malas e deixe o restante com a Hebron Turismo. Temos experiências em promover e organizar viagens para encontro de casais, acampamento de jovens, caravanas para Israel, encontros de mulheres,
Organizamos a sua viagem pelo Brasil e para o mundo, onde você desejar. Emitimos passagens e reservamos hotéis para atender a sua igreja em congressos e convenções. E ainda, intercâmbio para estudo, cursos e pacotes especiais para estudos bíblicos com professores da Universidade de Jerusalém. Venha viajar com a Hebron, a sua agência de viagens. Vantagens exclusivas, roteiros especialmente montados para atender o seu perfil. Viaje tranquilo com a Hebron Turismo. Monte a viagem de acordo com o seu perfil. Será um prazer viajar com você. Hebron Turismo. Caro telespectador, retornamos hoje conversando com o deputado Eduardo Bolsonaro. Então, Eduardo Bolsonaro, no Brasil não é proibido fazer manifestações, mas infelizmente alguns movimentos e cidadãos extrapolam o direito de liberdade de expressão. Tivemos a tristeza de presenciar na última parada gay um desrespeito com a sociedade e a fé cristã, um verdadeiro atentado ao pudor, um crime tipificado no Código Penal, tanto que me recuso até a mostrar as fotografias que eu tenho aqui. Eu me recuso. Essas imagens eu não vou mostrar em hipótese alguma. Pergunto a você, Eduardo, quais são as medidas a serem tomadas na Câmara sobre esse assunto? Na verdade, a Câmara respondeu de pronto. Logo que houve uma sessão ordinária após a parada gay, o deputado João Campos conclamou a todos os simpáticos, sendo eles evangélicos, católicos, ateus ou qualquer segmento religioso, e oramos naquela ocasião um Pai Nosso para demonstrar que o Congresso brasileiro, sim, é laico, mas não é ateu. Respeitamos todas as religiões, mas temos sim o entendimento de que esse tipo de manifestação é totalmente contrário, é maléfico à sociedade brasileira. E eu, infelizmente, olhando nas redes sociais, encontrei algumas pessoas falando: mas o Neymar já foi crucificado. Mas calma aí, será que o Neymar queria provocar algum segmento religioso? Será que ele é contra a igreja? Não. Com certeza não. Na última final que eu acompanhei do Barcelona, ele inclusive usou uma faixa, fazendo referência a Jesus. O que eles fazem é exatamente isso, é provocar. Mas o que me deixa mais impressionado é quem financia esse movimento. Só o governo federal deu 1 milhão dos nossos tributos para esses atos da parada gay. Será que essa que é a cultura brasileira? Todo esse escárnio, toda essa falta de ética e amoralidade? Será que é isso que nós queremos mostrar para as nossas crianças, para que elas cresçam saudáveis? Ou será que é um ensino onde ela vai para a escola para aprender português, matemática, biologia e valores morais, valores que fazem a sociedade crescer? Eu entendo que não há o porquê fazer o financiamento a esse tipo de parada. E não é só parada gay, não. Tem marcha da vadia, marcha da maconha. Aqui no Brasil, tudo pode. E, infelizmente, não só o governo federal, como o governo do estado de São Paulo, prefeitura de São Paulo, parece até que esse é o caminho da evolução, o melhor caminho que o Brasil tem a seguir. Então, eu agora vou suscitar uma ideia, uma imagem que me veio diante da sua resposta. Será que, já que você falou que o governo federal é subsidiado pelo governo federal, é que dá a maior subvenção a esse assunto, não é? Será que não há uma infiltração comunista específica para fazer uma provocação e criar um conflito, uma polêmica? Exatamente. Eu faço essa pergunta porque é a impressão que tenho. Uhum. Até os humoristas reclamam que no Brasil hoje você não pode nem fazer piada que você está suscetível a tomar no processo. E assim é o governo do PT. Cotas raciais, coloca negros contra brancos. Bolsa Família, ricos contra pobres, nortistas contra sulistas. Lei das palmadas, pai contra filhos. É a já notória cultura de Karl Marx, do conflito de classes. E quando isso aqui estiver um caos, uma desorganização completa, terá que vir um salvador da pátria ou um sistema novo que quem estiver no poder, se for Dilma Rousseff, com certeza seria um socialismo. Eu digo o seguinte: por que o presidente Maduro, que eu costumo chamar de ditador Maduro, recentemente na Venezuela ganhou 1 ano para governar via decreto?
Ou seja, ato unilateral. O que ele botar no papel vale como lei e não está nem aí para o legislativo. Atropela o que queriam fazer aqui. Sim, porque a Venezuela está um caos. Quando está um caos, medidas extraordinárias como essa vêm à tona. Certo. Muito bem. Você tocou no assunto que eu acho que é importante e verdadeiro e é lamentável que tudo isso aconteça. Eu tenho para dizer a você o seguinte, que me parece que houve uma infiltração comunista. Sim, concordo. Parece que houve. Bem, mas tudo bem. Eu não acho que parece não, tenho total certeza. Ótimo. Olha, tá vendo, telespectador? Acompanhe essa nossa conversa, que é muito boa, porque é uma informação excelente para você da sociedade brasileira, que também saiu às ruas para exigir ou pedir, não é, aquilo que nós todos queremos. Um país digno, um país honrado, um país com moral. Eduardo, tramita no Congresso Nacional um projeto sobre a redução da maioridade penal. Qual é a sua posição atual a respeito? Eu sou a favor da redução da maioridade penal, pois eu não vejo motivo algum para mantermos ela aos 18 anos de idade, como é hoje. Um jovem de 16 anos, eu diria até mais, doutor, um jovem de 12 ou 14 anos, ele já sabe muito bem o que ele está fazendo, e crimes hediondos que vemos todos os dias na televisão permanecem impunes. E eu digo impune sim, porque 3 anos numa Fundação Casa ser o máximo de pena que um jovem desse possa pegar, para mim é impunidade. E estamos pecando na função preventiva da pena. Sim. Qualquer aluno universitário de direito que passe pela cadeira de direito penal sabe que uma das funções da pena é punir com exemplo. Claro. Para que potenciais criminosos não se entreguem ao crime. Claro. E quando ele vê que ele pode fazer o que ele bem quiser, por que ele vai seguir a lei? E ele vai ali seguindo a sua cultura da crueldade, mostrando que quanto mais cruel, mais respeitado ele é naquele meio dele. Então, no meu entendimento, quanto mais tempo esse tipo de pessoa permanecer encarcerado, fora do convívio social, melhor é para a sociedade. E aí eu peço licença para abrir aqui 2 pontos. Primeiro, falam que eles seriam jogados na cadeia, que é a faculdade do crime. Eu digo o seguinte, se ficarem soltos, continuarão fazendo da sociedade o laboratório do crime. Olha aí. Se não quiser ir para a cadeia, é só não sequestrar, não roubar, não cometer latrocínio. O meu pai tem uma origem humilde, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Não precisou roubar, não precisou matar ninguém para crescer na vida. Agora, querem ganhar muito e trabalhar pouco, realmente não tem como a gente sustentar isso. E um outro parênteses que eles costumam falar muito. Eles que são contra a redução. Mas é só, não chega nem a 1%, esses crimes violentos, aquela conversa banho-maria. E graças a Deus, imaginem se os mais de 50% dos nossos jovens se entregassem ao crime. Sim. Como é que estaria o Brasil hoje em dia? Então, já que são tão poucos, vamos encarcerar essas pessoas, pois eles têm discernimento e a sociedade é que não pode mais suportar tanta violência a cabo desse tipo de marginal. Porque eu costumo dizer o seguinte, eu prefiro a cadeia lotada de criminoso do que o cemitério lotado de inocentes. Muito bem colocado. E eu quero complementar, se você me permite, o seguinte. O telespectador que assiste o nosso programa já sabe o meu comportamento sobre esse aspecto. Eu quero acrescentar aqui que na Índia a maioridade penal é aos 7 anos de idade. Na Índia, 7 anos de idade. Então veja, por que não, então, eliminar todo esse proselitismo a respeito da questão e definir de uma forma equânime, de uma forma racional? Ou seja, vamos até os 7 anos, sim, porque em São Paulo existe chefe de quadrilha de 10 anos de idade. Chefe de quadrilha. Mas é uma hipocrisia, Eduardo. Sim. É uma hipocrisia as pessoas não colocarem dessa forma. Eu recentemente estive no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, junto com meu irmão, Flávio Bolsonaro, que é deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Sim. E a convite dele, fomos visitar as UPPs, essas unidades pacificadoras da Polícia Militar, que são instaladas no centro das favelas cariocas. E ali no Complexo do Alemão, a gente pôde, através de conversa com os policiais, notar o seguinte, todos eles afirmam categoricamente, a maioria dos criminosos que vêm aqui, que dão tiro e correm, ou que trocam tiro conosco, são menores de idade.
E essas estatísticas não são computadas. Porque se troca tiro com a polícia e foge, como é que você vai colocar isso no papel ou no registro? Então fica aí esse lamentável registro. De vez em quando a mídia forte mostra, não é? Os garotos, não é? Com armas na mão, com armas aqui no ombro, a tiracolo. Não é? Eles mostram isso. Qual é a idade desses garotos? 12, 11, 10, até 9 anos. Então ele já tem consciência. Porque o problema é a consciência. Sim. Quando ele pratica um crime, ele tem consciência de que é um ato contra a sociedade. Não é? Sim, e o menor de 12 anos nem para uma fundação casa ele vai. Não, nem para a fundação casa. Então o que deve acontecer? Um conselho que eu dou, não sei, um conselho não, um alerta que eu posso dar. Antes de que se tenha uma resolução a respeito da maioridade penal, que se dê uma infraestrutura para recepcionar esta inovação. É uma inovação, uma criação, inovação, porque se baixar para 16 ou para 15, ela saiu para quanto? Não é? A minha ideia é para 7. Mas se baixar, então que se tenha uma infraestrutura adequada, ou seja, colocar esses garotos marginais num lugar adequado para que eles retornem à sociedade de uma outra forma, de uma forma mais educada. Sim. Há recurso no fundo penitenciário para tal. Depende apenas de uma pessoa colocar isso adiante. Mais uma vez a gente cai ali na nossa presidente Dilma Rousseff. Para o eleitor ter noção de quanto importante é o voto para presidente. É verdade. Muito bem, você participou do projeto aprovado na Câmara que torna hediondos os crimes contra as vidas de policiais e suas famílias. Fale um pouco sobre isso. Na verdade, essa lei ela aumenta a pena para aquele que comete o assassinato de qualquer agente de segurança pública, então estão englobados não apenas policiais, temos guardas municipais e outras categorias. E, na verdade, como eu disse, se mantivermos esses criminosos mais tempo encarcerados, estaremos desencorajando outros a fazerem o mesmo, além de deixar essa pessoa mais tempo afastada, com menos possibilidade de continuar cometendo esse tipo de assassinato. Porque, especialmente aqui em São Paulo, o crime organizado se comunica dessa forma. Se a polícia pega ali uma carga de alguma organização criminosa, no dia seguinte essa organização criminosa vai querer dar uma resposta, vai querer matar um policial fora de serviço. Então, estamos sofrendo aí uma época de caçada aos agentes de segurança pública. Essa lei vem em resposta a isso. Penas mais duras, para que a gente, de fato, consiga colocar essas pessoas fora do convívio social. Certo. Isso muito bem colocado. Inclusive, dando um apoio às famílias, né? As famílias que são importantes. Um policial estimulado, ele é bom para a sociedade. Isso. Ele trabalha para uma melhor segurança pública. Você fez uma colocação durante o programa a respeito, você colocou um nome aqui, Karl Marx. Karl Marx fundou o comunismo praticamente, junto com Engels, em 1848, lá atrás. Aí daí vieram aquelas coisas todas, Bakunin, Bernstein, Lenin, Trotsky e Stalin. Stalin. Muito bem, tudo isso tudo é uma decorrência daquilo que você colocou. Então eu gostaria que você explicasse o que é o Foro de São Paulo e como você analisa a sua influência, porque ela tem ele tem uma periculosidade. Então, por favor, explique. O Foro de São Paulo é uma organização de esquerda que congrega todos os líderes bolivarianos da América Latina, do Caribe, enfim, é a escória do mundo. Eles se reúnem para que possam, em conjunto, tomar atitudes para levar todo esse grupo para a esquerda, em direção ao comunismo. Sim. Recentemente, por exemplo, como falamos aqui, na Venezuela, foram lá repudiados os senadores que foram fazer uma visita com relação aos direitos humanos naquele país, senadores brasileiros. Ora, Maduro e Dilma Rousseff correm junto, são amigos, eles sempre vão fazer isso, é um lavando a mão do outro. Por que que o Lugo, quando foi deposto no Paraguai, todos correram para gritar que foi um golpe? Porque, na verdade, ali no Paraguai, o Lugo era o representante do Foro de São Paulo naquele país. Por que que o Brasil agora vai importar bananas do Equador direto para a CEAGESP aqui em São Paulo? Porque ela quer ajudar e dar um dinheirinho ali para o seu amigo equatoriano Cortés. Então, na verdade, é um grupo de líderes que ficam se ajudando para que de forma alguma saiam do poder. É um plano de perpetuação no poder. Porque quem acredita que Dilma Rousseff
no passado lutou por democracia no Imagine. Brasil. É só rindo, né? Olha, tem que ser muito ingênuo. Pode começar também pedindo para o Coelhinho da Páscoa e para o Papai Noel aumentarem o seu salário. É verdade, isso é lamentável. Sim. É lamentável. E só nessa fala do doutor, Trotsky, Stalin, Lenin já foram aí para mais de 50 milhões de vidas tiradas. Sim. Vá falar em democracia na Ucrânia, que sofreu com o socialismo. Certo. Vá na Coreia do Norte ver como é tratada a oposição. É verdade, é verdade. E aproveitando, eu gostaria que você, então, colocasse a sua visão sobre o MST. Eu já classifiquei como o Exército Vermelho de Lula, porque naquela época, como nós estamos aqui conversando a respeito de Trotsky, porque o Trotsky foi aquele quem inaugurou o Exército Vermelho lá da Rússia, não é? Então agora a gente muda, é o Exército Vermelho do Lula. Esse é o MST, na minha visão. Doutor, não é nem na visão do senhor. Na verdade, o Lula disse isso recentemente. Ah, é? Que o exército dele é o MST. Mas ele não colocou a cor, né? Não. Eu coloquei a cor, vermelho. Bolchevique. Não, de fato. Esses grupos, eles agem em conjunto com o governo. Por exemplo, se nós nos unirmos aqui e formos no aeroporto de Congonhas e tacar fogo em um monte de avião ali, com certeza a gente vai ser criminalizado, vai responder à justiça, se não sair debaixo de bala. Agora, se nós levantarmos a bandeira e falarmos que somos do MST, tá tudo certo. E aí eu puxo mais uma vez para o Congresso Nacional. Recentemente, os deputados tiveram a oportunidade de votar uma lei antiterrorismo. Não o fizeram. Por quê? Por uma manobra da esquerda, do PCdoB, PSOL, PT e todos esses demais partidinhos agregados, eles retiraram de pauta essa iniciativa. E por que não criminalizar o terrorismo? Claro. Porque o MST, MTST, Via Campesina, agora os movimentos dos camponeses pobres de Rondônia também, todos eles seriam enquadrados nessa lei, porque não há como fugir. Ou então seria uma lei para inglês ver. Eu vou fazer um complemento da pergunta e da sua resposta. Será que não foi sob a influência do inimigo público número 1 que está lá em Cuba, o senhor Fidel Castro? Inimigo público número 1 do mundo, do planeta. O doutor já viu quando Dilma Rousseff se encontra com Fidel Castro? Nossa. Como é que ficam os olhos dela brilhando? Brilham. E já viu como é que é a democracia em Cuba? Deve ser muito bom, né? Os haitianos, que são vizinhos de Cuba, fogem para o Brasil, mas não fogem para Cuba. Claro. E os cubanos arriscam as suas vidas indo para a Flórida, em meio a tubarões e toda a sorte. Muito bem. Então, me diga uma coisa, o que você acha, então, do auxílio reclusão? Eu sou totalmente contrário. Eu cheguei a pensar em apresentar um projeto de lei nesse sentido, mas já há na casa um projeto de lei complementar correndo nesse sentido. Pelo seguinte, a gente tem que acabar com essa lógica de direitos humanos de fazer tudo pela ótica do marginal. Eu acredito que quem precisa de um auxílio, sim, é a família da vítima. É ali aquela pessoa que está desamparada. Porque o criminoso mata um pai de família. E como é que fica a família? Fica o Deus dará? E o governo vai e se preocupa com a família do criminoso. Então, no meu entendimento, essa é a política a ser feita. Reverter o auxílio e reclusão para uma indenização das vítimas. Muito bem. E o que você acha da política das cotas? Totalmente contrário. A cota apenas serve para nos desunir. Recentemente, essa política que não deveria, no meu entendimento, nem ter existido, ela está sendo levada às últimas instâncias. Pois no Congresso Nacional rejeitamos cota para as mulheres no Congresso Nacional. Eu não consigo entender. Se formos pegar a medida provisória 664, que restringe a pensão das viúvas, veja como votaram as mulheres, as deputadas federais, nessa medida provisória. Eu votei para a manutenção da pensão das viúvas. E eu sou homem. Podem ter certeza, as mulheres do Brasil, vocês não ficariam representadas com mais mulheres no Congresso Nacional. E outra, qualquer anseio que tiverem, por favor, tragam a mim, sem problema nenhum representá-las. E, na verdade, competência, honestidade, lealdade, características como essa independem do sexo. Temos aí como exemplo Dilma Rousseff. Será que o povo brasileiro está satisfeito com uma mulher frente ao Brasil? Será que estava satisfeito ao tempo de Fernando Collor? Eu não vejo nem por que trazer esse tipo de cota para o debate. E eu fico abismado porque esse pessoal não se aprofunda do conhecimento. Por que eu digo conhecimento? Porque eu não acredito
na raça, no racismo. Por que eu não acredito no racismo? Porque eu fui lá buscar, fui estudar e verifiquei que a raça humana iniciou a sua progressão, a sua evolução sobre a criação de Deus, não é? Há 6 bilhões de anos. E há 150 mil anos que apareceu a raça humana moderna através de uma negra na África, na Etiópia. Etiópia, Tanzânia, por ali. Então, através de uma negra. Eu sou negro, Bolsonaro, você é negro, todos nós somos negros. Negros. O problema de branco, de amarelo ou de vermelho é uma questão de mitocôndrios e uma questão de melanina. E também as clãs que foram se agrupar em todo o território do planeta, elas adquiriram a raça que elas ostentam, ou melhor, a cor e também o modo de ser, o chinês, o japonês, etc, etc, etc. Então, a raça humana é negra e eu tenho orgulho de ser negro. Digo isso publicamente. Eu tenho orgulho de ser negro. Por isso que eu acho que esse pessoal deve estudar um pouco mais, ir além do conhecimento do mesmismo e chegar a esta conclusão e informar o povo, porque essa é a verdade. Tudo por uma criação de Deus. Deus, sim, é que criou a humanidade. Não sei. O que você acha? Concordo com o doutor. Na verdade, se falar para eles estudarem, o senhor estará incorrendo no crime da lei 9455, que é a lei de tortura. É verdade. É verdade. Mas ele não adianta eles estudarem. É total má fé, é política eleitoreira. É chegar no eleitor e prometer ali. Quanto mais prometer, mais você falar que, ó, eleitor, você é bonitinho, nossa, vou te dar R$100, nossa, você... Aí o eleitor vai cair nessa balela e vota no deputado. E aí depois o deputado... faz o que quiser. A educação, né? Sim. A educação é que é necessária. Bom, eu queria aqui fazer uma declaração da seguinte forma. Hoje eu tive um orgulho muito grande em ter você aqui, Eduardo Bolsonaro, porque você estudou, você é um homem culto, e você veio da Polícia Federal. A sua ostentação foi na Polícia Federal. Então, eu acredito na Polícia Federal, acredito, e peço para que o povo brasileiro acredite na Polícia do Brasil, não só na Polícia Federal, na Polícia dos Estados, na Polícia Militar. Eu peço que acreditem, porque se nós acreditarmos nesta gente, nós vamos mudar o Brasil também, porque eles são pessoas especiais que treinaram para isso. Então, essa é a minha manifestação final, antes de pedir a você as suas considerações finais. Perfeito, doutor. Como não poderia ser diferente, eu agradeço a oportunidade, como bem dito pelo senhor, uma mídia independente que me recebe aqui, pois algumas vezes a gente já sofreu recusas em virtude da nossa posição de participar de programas. Então, fica ao eleitor apenas e ao cidadão um conselho. Acompanhe, veja como vote o seu deputado nas votações no Congresso Nacional. Porque o deputado ali, não interessa o que ele fala, ele é o que ele vota. E aí o senhor pode seguir e ficar satisfeito ou não com o seu voto. Se o Brasil não amadurecer essa cultura, dificilmente a gente vai conseguir ter eleições onde sejam eleitos aqueles melhores, os que melhores representam os anseios da sociedade. Muito bem, eu agradeço muito a sua presença aqui, inclusive tenho certeza que você agradou demais o telespectador do programa Direito e Justiça em Foco, que só pensa em manter o Estado democrático de direito nesse país e acredita que o Brasil tem jeito sim, com pessoas como você. Muito obrigado. Perfeito, doutor.